Take 4, somos todos um. Take 3. Take 3. Não. Fundante, fecunda no ventre do povo a canção, a luz, o som, a cor, o caos, a cura. Caminhando na força da mata que nos encoraja. Aruê, bababá, batuê, xangô, a Europa chegou, começou a matar, e de lá trouxe a fome, a miséria e o poder. E essa gente tão linda, tão meiga e sincera, abriu-se pra fera lisa bater. O Senhor tem palavra, palavras não tem. O Senhor tem escrita, porque palavra, 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 palavra não tem. Caça índio na mata, tem erê pra prear. Caça índio na mata, tem erê pra prear. Cunhamé me falou, tu pode me matar, mas não vais me prender, eu não vou me entregar. A história da composição, cara, e começou antes mesmo das coisas da sociedade pintarem pra mim, no sentido, né, dos mecanismos ali de existência mesmo, os mecanismos de controle, de caminho, né, de adestramento. Então, curioso isso, eu tenho minhas lembranças de muito criança mesmo, assim, tipo, né, quando eu estava aqui no Gilson, um coleginho que tem aqui, que eu saí na 4ª série, então já tinha lembrança de eu escrevendo, pensando nas paradas e já escrevendo, e no meio da aula, assim, da viagem, tipo, tendo umas coisas, e isso nunca deixou de acontecer, não é? Nunca deixou de acontecer, sempre foi acontecendo, e eu acho que é uma coisa que a gente, né, o organismo é uma coisa que a gente também vai, quanto mais a gente faz, mais ele vai, tal, então começa a virar um movimento.
Eu acho que a minha história com a composição se confunde com a minha história com o violão. Eu não sabia tocar, eu queria tocar bateria, criança, tinha acho que 12 anos e meus pais não tinham condição de comprar uma bateria, ou não cabia uma bateria em casa, ou os dois, porque moravam acho que 6 pessoas na casa e não comportava uma bateria. E acho que nem tinha grana mesmo, a gente está falando de década de 80, né? Inflação, aquelas paradas. E aí, quando eu ganhei o violão, como eu queria tocar bateria, eu não toquei, eu ignorei o violão, não havia esse desejo. Só que 2 anos mais tarde, com 14 anos, eu comecei a olhar para o violão como um amigo no que diz respeito a as meninas olharem para mim. A verdade é essa, eu queria ter alguma maneira de, na festinha da turma, de alguma maneira, eu costumo brincar, se eu não era o melhor do futebol, eu não era o melhor estudante, eu tinha que ter alguma coisa. Então foi um objetivo bastante primordial, básico mesmo, assim, queria ser notado. Eu comecei a compor com 7 anos de idade. Comecei a escrever direitinho, comecei a compor já. Eu sempre fui uma criança muito apaixonada. Eu me apaixonava por tudo, por todos. E era muito forte isso, assim, muito dramático para mim. E eu escutava muita ópera, muito Caetano, Elis, e sempre tive essa influência do drama amoroso na minha vida. E aí eu comecei a compor, comecei a escrever umas coisas, umas histórias. Primeiro eu escrevi o que eu imaginava, né, com quem eu gostava quando criança. E daí eu fui crescendo, aquilo ficou guardado um tempo, eu tinha muitos diários. E a música sempre fazendo parte da minha vida ali, eu visava pegar aquilo que eu escrevi e transformar em música. E aí eu cresci e fui fazer estágio numa universidade lá na Bahia, na UESC, no DCE da UESC. Então eu tinha contato com professores de filosofia, de história, uma galera assim que eu trocava ideia, eu com 14 anos trocando ideia com o universitário na época. E aí eu peguei umas músicas que eu tinha escrito, umas histórias que eu tinha escrito. E meu pai era amigo de um professor de filosofia, professor Piligra. E aí eu falei, pai, queria mostrar essas músicas pro professor para saber se eu tenho talento, né? Se vai dar em alguma coisa. E aí o professor pegou, levei para ele, encontrei com ele, assim, meu pai ia nos barzinhos, ele ia, deixei as músicas com ele. E ficou uns meses com ele, assim. E aí, um tempo depois, eu fui buscar as músicas e aí ele trocou uma ideia comigo. Ele falou assim, legal, parece histórias, é meio Chico Buarque, assim. Eu falei, nossa, meio Chico Buarque, então tá, beleza, então tá indo bem. Aos poucos essa canção me usa, um sentimento me passa. Na minha cabeça bem confusa, sopro da vida que me cura. Música.
já no meio musical, assim, também, e ensaio, assim, né, tipo, tava sempre em ensaio, participando indo nos shows, então já, né, ficou vivendo aquele meio desde sempre, né. E o que me facilitou também para estar na música foi até mais ter também acesso a instrumentos, viver cercado de instrumentos e tal, assim. E como se fosse, né, inevitável. Mas é isso, também sou bem diferente, né? Meu pai é do jazz, assim, né? Ele na década de 60 e 70 foi um grande auge. Não, 70 e 80 foi um grande auge, assim, de participação dele, assim, né, na música brasileira, né? Tocou com Gal Costa, com Milton Nascimento, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, todo mundo, assim, muita gente mesmo. Então é mais fácil falar quem ele não tocou. E já eu fui mais para uma parte de composição, né, de fazer música autoral, pensar assim, né, eu fui muito para literatura, né, história, assim, tratar da questão da memória, assim, então meu rolê com a música foi para um lado talvez mais assim, para um lado mais, não sei, o meu pai chama, o pessoal da geração do meu pai chama de... que eu sou artista, né? Tem o músico e tem o artista, né? Aí o meu lado seria mais artista, como se a música não fosse uma arte, né? Mas eu entendo o que ele tá falando, né? Ele é mais um operário da música, assim, né? Tipo, um cara que, né, que faz a gig ali e tal. Já eu tô pensando ali com a composição, o que a música tá falando, sobre o que eu vou dizer, né? E um monte de coisa pensando, né? Exercitando o pensamento também. Eu comecei a tocar violão, eu tinha 11 anos de idade. Minha primeira música eu tinha 12 anos, e a gente ficava cantando essa música lá no prédio. E aí depois, na época de escola, tinha essa questão de aula de música, né? Tinha essas coisas. Então isso incentivava as crianças a arte, né? Tinha aula de tudo quanto é tipo de instrumento. Então tinha festivais na escola, essa coisa toda. E aí eu tomei gosto. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre escrevi poesia. E aí a parte da música veio após isso, né? A coisa vem, né, bicho? Tá aqui, então o tempo inteiro, tá aqui trocando ideia e pinta um lance e tu tem que parar aqui pra ir ali gravar, pra escrever, porque dessa ideia, às vezes é tipo a semente, tá contida a parada toda, então para não perder essa ideia, porque vem a melodia e naquela primeira melodia, às vezes tá contida a música inteira e você vai desfolhando tipo uma semente até a flor desabrochar, aí você vai fazendo isso aí que também não é, né, nesse sentido da, então é muito poderoso de ver isso acontecendo e poder ter um tipo de percepção dentro do organismo, que no caso, dentro do sujeito, né, que supostamente estamos atuando e sendo, sentir isso, cara. Então é essa coisa assim, o tempo inteiro. Composição é a arte de organizar palavras, sentimentos, e possivelmente diluir elas na corrente melódica, harmônica, que se chama música. O processo é bem simples. Ele parte da inspiração e reivindicações que agridem a mente do poeta. Então, em suma, composição também é poesia. Acho que o Vinícius de Moraes é uma síntese perfeita do poeta e compositor que habitou aqui no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Comecei a aprender música de revistinha, né? Na época era revistinha, você comprava as revistinhas com cifra, e eu acredito que muito rapidamente eu quis começar a brincar de escrever minhas músicas. Eu tenho uma lembrança de que em algum momento eu com os amigos da escola cogitamos a hipótese de fazer uma banda, e eram amigos que não eram músicos, ninguém tocava, só um garoto que tocava e tocava muito bem.
e que eu queria chamar para porque era dos amigos. E um dia eu peguei o violão, não sabendo nenhuma cifra ainda, fiz uma música chamada Paguá. Eu ouvi o nome do bairro Jacarepaguá, Paguá, esse fonema Paguá ficou na minha cabeça e eu não sabia nenhuma cifra e eu simplesmente bati o violão e ficava Paguá, meu amigo, Paguá, meu colega, Paguá pra você que me ouve. Não tinha nenhum significado, ou tinha, sei lá, eu simplesmente gostava de repetir esse fonema e eu tenho essa lembrança. Eu já sei o que vou falar pra Deus no dia do juízo final. Eu sou culpado, me mande pro inferno. Eu tenho a impressão de que lá é mais legal. Eu já sei o que vou falar pra Deus quando a minha hora chegar. Eu não me arrependo de quase nada que eu fiz. Eu só estava tentando ser feliz. Eu já sei o que vou falar pra Deus quando isso tudo acabar. Antes de mais nada, desculpe perguntar mais. Quem é você pra me julgar? Depois eu vinha, de fato, a começar a aprender com revistinha. Mas eu acho que, como eu gostava de escrever, na escola, né? Talvez o que eu mais gostasse na escola eram as matérias que não eram as matérias de matemática, essas matérias mais exatas, eram as história, geografia, redação, essas coisas de escrever. Eu acho que veio daí o interesse da composição. Eu acredito tanto em Deus quanto em políticos de Deus. A diferença é que os políticos de Deus eu consigo ver. Infelizmente ou felizmente, isso não muda a minha fé. Porque tanto Deus quanto seus políticos fariseus não conseguem me convencer. Porque tanto Deus quanto seus políticos fariseus não conseguem me convencer. Porque eles oram assim: Pai nosso, que estás nos bancos, santificados sejam vossos brancos. Sirva a nós o vosso medo, seja feita a vossa ameaça, assim nos templos quanto nas praças, assim nos templos quanto nas praças, assim nos templos quanto nas praças. O vinho nosso de cada dia nos dai hoje, ignorai as nossas ofensas, mas não esqueceis de castigar a todo aquele que nos tem ofendido. Então nos deixei julgar, não importa quem, afinal nós somos cidadãos de bem. Então nos deixei julgar, não importa quem, afinal nós somos cidadãos de bem. Cidadão, engenheiro civil. Mas é lógico que isso foi maturando, né? Porque você foi tendo bandinha, e desde sempre, desde a primeira banda, isso é fato. Desde a primeira banda de amigos, de ensaiar no quarto de amigo, com bateria de criança, a gente ensaiava, o batera usava a bateria do irmãozinho dele, que era uma bateria daquelas pequenininhas, desde a primeira banda, com músicas autorais. O Deus desses caras não é o mesmo que o meu. O Deus desses caras não é o mesmo que o meu. Esse foi o mesmo Deus. Eu já sei o que vou falar pra esse Deus no dia do juízo final. Eu sou culpado, me mande pro inferno. Eu tenho a impressão de que lá é mais legal. Eu já sei o que vou falar pra Deus no dia que a minha hora chegar. Eu não me arrependo de quase nada que eu fiz. Eu só estava tentando ser feliz. Eu já sei o que vou falar pra Deus quando isso tudo acabar. Antes de mais nada, desculpe perguntar mais.
julgar. Antes de mais nada, desculpe perguntar, mas quem é você pra me julgar? Antes de mais nada, desculpe perguntar, mas quem é você pra me julgar? Eu sempre falo, quando alguém fala, você é compositor, de uma maneira literal, sim, né? Mas eu me vejo mais como um artesão da palavra ou da música. Como eu não tenho formação musical, os poucos acordes que eu conheço, né? Os poucos vocábulos que eu também conheço, poucos ou muitos vocábulos que eu conheço, eu pego esses elementos e transformo em alguma coisa. Então eu me acho um artesão de alguma coisa, não um compositor em si, né? Que nem quando eu pego... Tem uma coisa que eu não sei se eu gosto de fazer, mas que eu faço muito, que é parceria revelia. Eu tinha falado até com isso sobre o João Ninguém. Eu falei, João Ninguém, tem duas hipóteses. Ou a gente faz uma parceria, ou a gente faz uma parceria revelia. O que é parceria revelia? Eu pego um texto de alguém, uma música de alguém, faço uma parceria com ela e depois eu jogo para o universo. Jogo para ela, peguei tua música e fiz essa letra. Eu peguei tua letra e fiz essa música. Quer dizer, a pessoa nem está sabendo, não está participando daquilo. Então, pela minha identificação, ou com a música, ou com o texto, eu acabo fazendo a parceria, a revelia. Então, a maioria das minhas parcerias são assim. O parceiro é quase que passivo na situação. Ele faz o texto dele e faz o que ele quer fazer. E a partir daí, eu transformo. Tanto que a maioria de alguns parceiros, eles se frustram com o resultado. Porque quando se entende assim, eu gostei do teu texto, é que você vai pegar aquilo na totalidade, do jeito que está, vai fazer uma música a partir daquilo. Mas só que não. Às vezes eu pego, tipo assim, eu peguei esse texto, tem um que é Vestido de Seda, que é do Gutenberg, que eu acabei fazendo futebol, Fumacê Futebol Clube. Que eu peguei parte do que ele escreveu, eu escrevi algo que eu achei que teria que acrescentar. E o que acontece no final? Aquela composição dele, aquela poesia dele, não deixa de existir. Mas ela passa a ser uma outra coisa. As duas coisas passam existindo no mesmo plano, no mesmo universo. Entendeu? Eu acredito que o nosso território, né, ele, por ter a influência aí dos portugueses, através, né, do lirismo poético e também a reverência, né, dos africanos, talvez até aí a forma, como se diz, brasileira dos ameríndios. Então acho que nessa turma toda a gente conseguiu fomentar aí grandes poetas, e que eu diria que o Brasil seria e é a terra dos poetas e dos compositores, né? Assim, eu diria que a minha grande referência seria Castro Alves, o poema Dalila. E como é que eu transformo isso em música? Eu sou um compositor muito de composição mesmo, no sentido de vem a melodia e a letra, sabe? Vem uma primeira ideia de melodia e de letra. E às vezes essa primeira ideia já vem um pouco mais prontinha, né? Tipo... Eu já sei às vezes o caminho da melodia, mas é uma coisa que vem junto, é muito curioso, sim. Vem junto, é muito curioso. E realmente é uma coisa que a gente está, na verdade, né, só ali meio que nutrindo, alimentando, retroalimentando, porque a coisa se manifesta naturalmente e a gente só faz o caminho mesmo. E aí eu fui crescendo e as minhas sensações, minhas visões sobre as coisas foram mudando, foram se ampliando. E aí eu peguei tudo isso e joguei fora. Porque eu comecei a ler e era muito dramático e aquilo não era mais eu, não fazia parte de mim. Eu não tinha maturidade de guardar para um futuro depois ver. Eu joguei tudo fora. Falei, eu escrevo mais, melhores. E aí eu sempre escrevi muito sobre amor, sobre decepções amorosas. E eu sempre me via num lugar... eu não me sentia bonita, né? Então eu não sentia que o amor seria correspondido da maneira que eu amava. Eu não tinha... eu não conhecia o amor, na verdade. Eu queria sentir aquilo e que fosse recíproco, né? Mas eu não sabia, eu nunca tinha vivido um amor de verdade recíproco. Então eu sempre escrevi sobre um amor
que na minha cabeça era recíproco, né? Sempre foi recíproco pra mim, no meu mundo aqui. Eu nunca sei quando eu vou fazer a música. É a música que me escolhe, que escolhe o momento de vir, né? Então, às vezes eu tô fazendo coisas que não tem nada a ver com... Normalmente eu não tô fazendo nada a ver com música, né? E aí vem aquela vontade de pegar o violão no momento de arrumar a casa. Tipo, largo tudo, pego o violão só pra tocar uma musiquinha e a música vem. Quando é só minha música, né? Tipo, a letra é minha, a melodia é minha, vem assim. Quando eu faço melodia em letras de alguém, em poemas de alguém, normalmente é quando eu leio o poema e aquilo que eu estou lendo me traz algum tipo de emoção, né? Então aquilo, sei lá, me toca de alguma forma, eu pego o violão e a música vem intuitivamente. Porque eu não sei tocar assim como a maioria dos meus colegas tocam, né? Que sabem por que o lá é lá, por que o dó é dó. Eu não vou por isso, eu vou pelo barulho. Eu vou pelo som que o violão faz, às vezes um detalhezinho, um solinho de alguma coisa, daquele barulhinho vem uma música bem bacana. Então vem de sentimento. A música para mim, a composição é algo muito intuitivo, né? Vem do que eu sinto. Por isso que eu faço música. Tão inesperado como vez se foi, não povoa mais o pensamento, não desperta mais os meus desejos, acabou o tormento. Enxergar de novo ângulo o que se via tão pintado pode muitas vezes nos mostrar o quanto que pensamos errado. Coisas não batem, histórias não batem, atitudes não batem não. O encanto se espanta com a triste realidade. Tão inesperado como vez se foi, não povoa mais o pensamento, não desperta mais os meus desejos, acabou o tormento. Coisas não batem, histórias não batem, atitudes não batem não. O encanto se espanta com a triste realidade. E o que sobra na verdade não agrada e não desperta nada. E o que sobra na verdade não agrada e não desperta nada. 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 Eu já comecei a tocar assim na noite, assim, com uns 12, 13 anos, assim, né? Aqui em Niterói. Aí, nessa parte na escola mesmo, assim, eu comecei, né, a ouvir aquela coisa, ouvir o Gabriel Pensador e começar a estudar história, me interessar por história e tal. Aí eu fui começando a ir para esse lado da literatura, assim, de muito profundamente mesmo, de ler tudo que é poeta e todos os livros importantes que mexeram, que mudaram as coisas, assim. Cara, quero catar livros que fizeram grandes transformações, assim. Aí isso foi inevitável. Aí eu continuei trabalhando na música e tal, e ainda não tinha muita parada do compositor, assim, foi essa formação, né? Foi indo pra rua e começando a participar de movimento social. Muito novo, assim, 15 anos, 16, que eu comecei a ter esse acesso, né, dessa música, do que aconteceu na década da ditadura militar e tudo que aconteceu. E aquilo foi me causando muita, na história do Chile, a história da América Latina como um todo, e aquilo foi me mexendo muito comigo mesmo, assim, né? Tipo, me deixando... Eu ficava muito, né, muito mexido, muito emocionado com aquela história toda. E o papel da música, da arte, né, em face a isso, né? A trilha
Terezinha Streaming, ela surgiu meio que por acidente, né? O Gambiarra Profana tem um grupo do WhatsApp, onde constantemente o pessoal do coletivo compartilha suas produções. Então alguém escreve uma poesia, bota lá, faz uma música, bota lá. E aí o Cristiano Marcel botou um texto chamado Terezinha, né? Que Caí, deu-se a tragédia e tal, que acabou sendo no final, meio embolado aqui, mas acabou sendo a segunda parte da canção. Eu peguei esse texto, gostei, me identifiquei e falei, pô, eu poderia ter escrito isso. Sempre quando eu faço uma música a partir de um texto de alguém, essa identificação. Eu olho e falei, pô, eu escrevi isso. Não sei em que momento, mas eu escrevi isso e ele botou aqui. Então, a partir dessa ideia, eu peguei, fiz a melodia, fiz a harmonia, falei, tá pronta. Aí fiquei repetindo aquilo, mandei pra ele, fiz uma música. Porque eu gosto de vinhetas. Pra mim, então, não me importava que era muito pequena. Mas só que eu achei que estava faltando alguma coisa. Eu poderia dizer mais. Mas esse mais não estava na minha cabeça. E eu tentei ver se ele fazia mais. Só que ele, não, o que eu tinha a dizer era isso. Então, eu botei pra rolo, joguei no grupo. Aí, no grupo, todo mundo viu o texto. Alguns tentaram fazer, outros não. Aí, a Sil Liz, que é uma poeta lá de Nova Iguaçu, pegou e fez, né? Saiu, deu-se a dúvida, chegar ao portão, então ela fez o que acabou sendo a primeira parte. Então tinha a parte dele que acabou sendo a segunda, a dela acabou sendo a primeira. Eu falei, beleza, mas aí eu tenho que ter alguma coisa para colar essas duas ideias. Então, como eu estava manipulando aquilo, então só eu poderia dizer o que eu queria dizer com aqueles dois textos. Então eu fiz uma terceira parte, onde aquilo tudo era um sonho, aquilo tudo era uma ilusão. Sorriu, deu-se a comédia ao olhar o portão. A lua iluminava a madrugada, foi tudo sonho não, então essa parte fui eu que escrevi. Então eu escrevi, né? E aí, quando eu fiz essa parte, eu falei, beleza, tá pronto? Acho que não, está faltando um refrão, alguma coisa, mântrica, uma coisa que se repete. Aí joguei para quem fez as outras duas partes, que é para Sil e para o Cristiano Marcel. E daí cada um falou um verso, eu fiz a colagem, brinquei do que tudo, que nada, e fui repetindo até que a música ficasse concluída. Pronto. Saí, deu-se a dúvida, já chegando ao portão. Será que desliguei a boca d'água fervendo no fogão? Tá aí de uma secura, por sua boca quente, eu voltei pra te dar um beijo antes de ir por batente. Mas aí eu tenho um processo de composição que ela não termina na criação da canção em si. Ela só termina quando eu concluo a trilha. Porque eu não levo para um estúdio, eu não levo para ninguém gravar. Então eu tinha ainda que falar mais, falar musicalmente. Como é que eu ia fazer aquilo musicalmente? Caí, deu-se a dúvida, ao sair no portão, tropecei num bendito ramo, bati com a cabeça. Daí, de uma amnésia, tive medo então. Eu voltei pra dizer te amo antes que me esqueça. Depois da harmonia, peguei, samplei o meu violão, toquei violão, botei cordas, botei flauta, botei instrumentos japonês, tudo que eu não tenho acesso, mas hoje em dia a gente tem acesso através de ferramentas de produção. E aí, pra mim, a música só estava concluída quando eu acabei de fechar a trilha, né? E aí, de Terezinha, ela acabou virando Terezinha Stream.
porque aquilo era uma filmagem, aquilo é algo que eu estava vendo, né? Não era nada que eu vivi. Sorri, deu-se a comédia, a olhar o portão. A lua iluminava a madrugada, foi tudo um sonho ou não? Daí, uma loucura, sem dizer o teu nome, eu jurei te amar pra sempre, ou até que amanheça. Ou que tudo pereça, ou que nada se estabeleça, ou que nos falte cama e mesa, ou que nos sobre a aspereza, ou que tudo pereça, ou que nada se estabeleça, ou que nos falte cama e mesa, o que nos sobre aspereza. Aí quando eu entrei na faculdade, né, foi que eu conheci, eu já estava muito fissurado em Victor Hara, Silvio Rodrigues, Pablo Milanés, galera, as músicas que eles fizeram, né, no contexto que eles fizeram, né, e músicas lindíssimas, a galera pensando, sabe, então eu me espelhei muito neles, assim, para fazer música, me espelho muito neles no Taiguara, nesses caras assim, eu acho muito, é o que me move, assim, né. E aí quando eu entrei na faculdade eu fui ter contato com outras pessoas, né, com uma galera mais parecida comigo, assim, né, que eu fui catando, assim, e até o meu irmão também, com o Caíto Guimarães, parceiro, ele também que me apresentou essa pesquisa que ele tinha dos compositores revolucionários de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Aí, pô, vamos fazer uma banda cantando esses cantos revolucionários, assim, que é muito... Falei, pô, pode crer, eu comecei a ouvir muito, assim, e ficar apaixonadíssimo. Até ele ficou muito mais, era muito mais uma coisa mais do Cabo Verde, assim, né, que também é muito maneiro, e é super dançante e animado, assim, você tá cantando, dançando e pensando, né, e falando de revolução, assim, é sensacional, é um equilíbrio ali, um eclipse, assim, que é o que eu fico tentando chegar, né, nesse lugar, o melhor que eu posso. Daí eu fiquei adulta e comecei a escrever sobre os romances que eu vivia. E eram sempre decepcionantes, né? Eles só eram realmente correspondidos na minha imaginação daquela forma. E daí eu cheguei no momento que falei assim, tá, não, eu tenho que falar sobre outras coisas, porque outras coisas começaram a ser questões para mim, né? Como o fato de eu ser uma mulher preta, uma mulher gorda, nordestina, e de não me sentir encaixada na sociedade, e começar a entender isso, começar a olhar para esse lugar e me fundamentar do porquê que eu me sentia assim, porquê que eu estava nesse lugar. Né? Por que me colocaram nesse lugar, se na verdade eu não me sentia assim? Se eu converso com algum amigo, tem alguma questão, algum problema dele e aquilo fica me incomodando, eu acabo fazendo música daquilo que eu conversei. Eu faço música de algum acontecimento do mundo, né? Eu faço música de algum sentimento meu, de alguma coisa que está me incomodando, seja de coisa boa ou coisa ruim, né? Tipo, se eu estou feliz demais, eu acabo fazendo música, se eu estou arrasada demais, também faço, né? E se eu não consigo resolver alguma questão mesmo do que está acontecendo à minha volta, aquilo me chama atenção, eu acabo fazendo música. É tudo, como meus amigos falam, eu faço música até de bula de remédio, faço música de qualquer coisa. Mas ela vem sozinha, entendeu? Tipo, a música realmente me escolhe. Eu não sento, vou fazer música. Não, simplesmente acontece. A música para mim é um acontecimento diário. É o que eu faço quase todo dia, eu faço música. E é algo assim, natural. Aí eu já tinha essa base latino-americana e fui encontrar com ele, a gente fez esse encontro, assim. Aí eu conheci a música africana, assim, da década de 70, assim, a revolucionária mesmo, até porque
Não sei, parece que não tem como não fazer a música revolucionária no contexto que você tá, né? Então, você fala música revolucionária agora, mas na época era só música. Então era... Aí eu fiquei apaixonado por Arthur Nunes, a história, né? A história dos caras e eles ali fazendo aquela função, o cara ali na trincheira fazendo música, né? O cara, completamente imagina. Aí você vê como é que você começa a pensar, você começa a mudar a sua perspectiva, né? Que você começa a ver os compositores, outros compositores assim, mais bem nascidos, bom vivant, assim, aí, às vezes dando uns chiliques ou falando algumas paradas, e você fica vendo, cara, tô ouvindo um cara aqui que tava ali na trincheira, ali fazendo música, sabe? Falando do perrengue que e falando de amor, e falando de liberdade no meio da guerra rolando. Aí você fica achando que tudo é muito ego, assim, não sei se fica meio implicante, né, com os outros. Aí eu meio que entrei, buraquei nessa, assim, enfim, é um exercício de memória que todos esses caras falaram essas coisas importantes, e é também porque é o que eu gosto, né, tipo, é a beleza mesmo da música, porque é a música feita com aquele sentimento, né, de liberdade, né, é uma coisa que, cara, não tem nada mais bonito, né. Povo vivo mata em pé, dependurando quadro pra não se esquecer, e pátio e praça e nunca mais América interrompida, e se commodities matam, pois em commodities que se mudem, se saiam sicarios, tataranetos invasores, lacaio dos lacaios, vão se afundar no mar, longe dos trópicos, que a farpa da centelha é a pétala primeira que espinha e liberta a flor da labareda, do sol, do mar, a pino, do assombro, a fome e o vazio de mais um século sombrio. Povo vivo mata em pé, dependurando o quadro pra não se esquecer. O processo de composição e questionamento, ele significa que nós temos coisas irresolutas, coisas que não se resolvem, talvez em prática, né? Acho que o mundo hoje ele te obriga a ter ação, né? Ação tecnológica, ação racional, mas eu acho que a parte sentimental da língua, da palavra, né? Ela é muito importante, não só para um professor de português ou professora, mas é importante também para a gente conseguir, digamos, expor coisas que estão se passando na psique humana. Eu, por exemplo, sou uma figura que eu nunca desassociei da atividade artística a transformação real. Então isso para mim realmente um fator movente. Por exemplo, tem um fator interessante, né, Arthur, que, por exemplo, se a gente for ver os estudos, fazer um breve lance, se a gente for ver os estudos, né, dos europeus, em torno da estética, se a estética e a política são coisas que não se associam, né? Eu quero dizer, para os colonizados, se a gente for sentir, na verdade, a música não tem como ela estar desligada, quer dizer, a estética está sempre ligada à política. Então o europeu não entende isso. Quer dizer, então esse é o ponto, se a gente for, por exemplo, o The Wailers é essencialmente o Naibin conceitualmente, é justamente isso, quanto a estética com a política, a reivindicação a partir da arte de uma transformação política. Isso é o fator movente que eu depois fui compreender, mas eu sempre fui motivado por ele. Então, assim, minhas composições, minhas canções, elas têm um destino. O destino é realmente
revelar sem essa presunção de que eu seja capaz de, porque não é sobre mim, é realmente uma força. O que eu faço é, enquanto ser humano atual, fazer com que esses movimentos ganhem seus caminhos e possam fluir, porque se eles existem e se manifestam dessa maneira para existir, insistem em existir dessa maneira, porque deve ser porque é esse caminho e a gente precisa estar lúcido para poder fazer com que isso cumpra a sua função nesse lugar, porque nunca teve desligamento. Isso para mim sempre nesse ponto. Eu passo que eu não consigo, na real, fazer de outro jeito. É aquela história, eu não consigo. Não é que não tem nada contra, eu acho legal, cada um tem a tua força. Mas para mim é desse jeito, entende? Para mim é de alguma maneira para trazer algumas pistas para a gente poder se desvencilhar de um arcabouço de linguagem que na verdade, né, prejudica, confunde e meio que adoece a um grau complexo a civilização, e a arte está aí para poder, né, com a sua força e sua verdade, revelar esses mantos. Eu tive bandas que meu objetivo era ser mainstream. Eu queria tocar no Rock in Rio, queria ter pessoas gritando meu nome, sabe? Essas coisas que dizem pra gente que é o sucesso, que é a felicidade. Cada vez mais a gente vive essa lógica hoje da ostentação. Ostentação é um termo muito em voga hoje em dia, mas sempre foi, né? O mainstream, o que é? Você ser desejado, as pessoas querem... O objetivo hoje meu não é esse do mainstream, né? É um objetivo do... Eu falo, pra mim a arte hoje é terapia, é catarse, é chance de conhecer outras pessoas, é a chance de tocar para outros públicos, pessoas que nunca me ouviram tocar. Mas o reconhecimento, quando você fala do reconhecimento social, esse reconhecimento social, se ele for encarado como sucesso, dinheiro, viver de música, não tem essa pretensão. Não sei se o fato de eu ser leonina, mas eu sempre me senti especial. Eu sentia que a música me fazia especial, né? Eu pensava assim, poxa, se eu consigo ter essa percepção, se eu tenho esse dom, se as pessoas conseguem ver isso, se é uma coisa bonita em mim. Era uma coisa bonita, que eu sentia que as pessoas achavam bonita em mim, que era a música, era a minha voz. E aí eu comecei a me deparar com outras questões. E principalmente ser mulher negra. E comecei a ver como que as minhas amigas, mulheres negras, também se sentiam amorosamente nessas questões e na sociedade, né? Então, o poeta, ele é um marginal, né? Ele é aquele que está ali no canto da banca do jornal, é aquele que está ali trabalhando num cargo público, ele talvez seja até mesmo um andarilho, ou até aí um erudito. Então é uma coisa que extrapola a profissão, porque quem é poeta de alma, né? Dizia Sócrates, né, sobre a parresia humana. O que seria a parresia humana? Modernamente, acho que poderia resumir a verdade através da alma. Você faz um voto a si mesmo, porque tem origem na democracia, né, a ideia de verdade. Então você faz um voto a si mesmo em que tudo que você diz vem puramente daquilo em que você sente, desde que a alma tenha o quesito racional. Então, basicamente, a poesia é uma arte humana, né? Uma arte que vem aí da história da Europa, da África, da Ásia, sabe-se lá Deus onde isso vai. Sinta-se feliz por saber sofrer. Sinta-se feliz por saber sofrer. Sofrer é uma arte, e uma arte não
não pode morrer. A mesma que passa por mim me diz: você que é branco demais pra contar o que eu fiz, mas quem vê cara não vê coração. E que apenas sou um rosto no meio da multidão. Exerço meu trabalho, tenho horário, sou artista de corporação. Então você que é sabido demais para entrar em contradição, mas não me venha com má intenção. Você que é atrevido demais, a quem estarei certo que tem um lugar. Amém. Que Deus lhe guie. Eu só peço um par de mulher.